Pede-se a todos que observem posição de respeito para execução do hino nacional. Pronuncia-se o senhor Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, entre 1º de janeiro de 2023 e 21 de outubro de 2025. Boa tarde, gente. Eu tinha feito um discurso aqui ontem, chegando, botei a letra grande, mas eu vou ter que usar o óculos, porque o tempo é um canalha, eu vou ter que usar o óculos. Então, não é grande não, tem muitas páginas porque a letra está grande. Mas eu quero cumprimentar a todas as senhoras, senhores aqui presentes, companheiros e companheiras, presidente Lula, meus queridos ministros e ministras aqui presentes, companheiros de uma jornada, os queridos companheiros e companheiras dos movimentos sociais, populares, sindicais, de juventude, minhas senhoras, meus senhores, todos que nos acompanham pela internet e pela imprensa. Em 1º de janeiro de 2023, aqui chegamos no alvorecer de um novo projeto nacional, concentrado em reconstruir o que parecia irrecuperável, após anos de obstrução da democracia, de violência transformada em arma política, de devastação das pautas sociais, de preconceito e ataques à sociedade civil organizada, às entidades do povo e às lideranças dos movimentos sociais. As cicatrizes estavam escancaradas. Era um país sabotado. Neste cenário, entrei nesta casa com o vento quente da esperança que vem do Nordeste brasileiro, de meu querido Sergipe. E hoje passo a missão adiante com a certeza de um legado coletivo construído e consolidado
a participação social como método de governo. O presidente Lula o maior estadista da nossa história, que conhece o Brasil como ninguém e está presente no imaginário coletivo do nosso povo, me confiou uma missão simples de dizer, mas gigantesca de cumprir: recolocar a participação social nas políticas públicas, reerguer redes e canais de diálogos destruídos pelo autoritarismo de ocasião, ajudar a devolver ao povo a dignidade de sentar-se à mesa do Estado. A confiança que me trouxe até aqui foi tecida no cotidiano e aprendendo que política e gestão pública é servir, desde os mandatos de deputado federal concedido pelo povo sergipano. E aqui abro um parênteses para dizer que me passa um filme na cabeça, recordando os últimos 10 anos de convivências mais próximas com o presidente Lula. Os plantões da Secretaria de Finanças do Partido dos Trabalhadores, num momento tão difícil da nossa história. A coordenação das caravanas Lula pelo Brasil, que colocaram o presidente, mais uma vez, frente a frente com o Brasil real. A campanha pela sua liberdade, na resistência e na denúncia a uma prisão injusta, ilegal e arbitrária. A exitosa coordenação financeira e administrativa da campanha presidencial. Depois, na transição, preparando a casa para que o povo pudesse subir a rampa e entrar de mãos dadas com o presidente da República aqui no Palácio do Planalto. E então, a missão de ser ministro de Estado. Que privilégio esses 10 anos. Que gratidão a Deus e à história por essa convivência. E eu disse sim a cada missão com a convicção de quem sabe de onde veio. Sou filho de uma dona de casa e de um camponês. Fui salvo pela educação, pelo amor e compromisso de meus pais e pela obstinação de quem queria dar certo. Fui forjado no movimento estudantil, na luta social e partidária do meu partido, meu amor, minha paixão, meu Partido dos Trabalhadores. Me preparei técnico e politicamente ao longo da minha vida para servir ao meu país. Trago no corpo e na alma as marcas da labuta de quem vem de baixo. E no olhar, o orgulho de não esquecer das minhas origens. E neste momento, me vem à mente o verso de uma canção de um jovem talentoso nordestino, cantor e compositor de pegada de vaquejada, João Gomes, que diz assim: levanta cedo para a labuta que eu estou pronto. Eu muito conto com meu Deus que está no céu. Eu tenho a senha para correr em todo canto. Humildade e disciplina do sermão que mãe me deu. Talvez por essas coisas, eu nunca tinha enxergado a Secretaria-Geral como um gabinete, mas como um ponto de encontro, de escuta, de diálogo, de chegada e de partida, uma porta aberta para a participação e para a decisão com quem faz a vida acontecer. Faz campo, faz cidade, faz segurança alimentar e nutricional, faz reciclagem, faz economia solidária, faz juventude, faz educação popular, faz o Brasil. Também por isso sempre trabalhei esses 1025 dias com a certeza de que a obra é maior do que o obreiro e que o percurso que nos trouxe até aqui tem nome, rosto e representatividade.
agente que faz o governo e agente da sociedade civil, que onde quer que atue, carregam um eixo da vida social e foram pontes generosas para a reconstrução do nosso país. Ninguém faz nada sozinho, nada. Quando chegamos, reabrimos a porta principal do diálogo, do inédito Conselho de Participação Social, que assessora diretamente o Presidente da República, ao CONFOCO, de fomento e colaboração com as organizações da sociedade civil, do CONSEA, de Segurança Alimentar e Nutricional, ao CONJUVE das Juventudes, da SENAPO, de Agroecologia e Produção Orgânica, a SENODES da Agenda 2030 e ODS, das inéditas Assessoria de Participação Social e Diversidade, endereço oficial da participação social em todos os ministérios. A refundação do Fórum Interconselhos, que hoje articula cerca de 60 conselhos e colegiados nacionais. O ciclo de 28 conferências nacionais, finalizadas ou em curso, mobiliza milhões de brasileiros e brasileiras do território tradicional à metrópole, da etapa municipal à nacional. Criamos, nas 27 unidades da Federação, os fóruns de participação social, espaços permanentes de encontro entre governo e sociedade, que conectam mais de 1.200 organizações. Para sustentar tudo isso, construímos infraestrutura pública de escuta. A plataforma Brasil Participativo, Inovação Nossa, tornou-se uma das maiores experiências de participação digital do mundo. É um ambiente que viabilizou o PPA participativo, ministra Simone, o maior processo de participação social da história recente do Brasil, com 2 bilhões de pessoas participando da elaboração do orçamento do país, além da participação de 34 mil pessoas nas 27 plenárias nos Estados Federados. Também viabilizou a escuta pública, ministra Marina, para a COP30 e tantas consultas, audiências e conferências. São, assim, cerca de 9 milhões de acessos. O Brasil voltou a inspirar práticas democráticas em escala global. O G20 social, criação inédita da presidência brasileira do G20, reuniu quase 50 mil pessoas do povo. O resultado foi tão potente que as decisões consensuadas nas plenárias do povo compuseram o documento final dos chefes de Estados. Fizemos da presença do Estado sinônimo de cuidado. Cuidado com as pessoas quando o país mais precisou. Na emergência climática do Rio Grande do Sul, coordenamos a logística solidária de mais de 36 mil toneladas de donativos, como o apoio, Guilherme Boulos, às cozinhas solidárias. Colocamos a participação dos atingidos pela tragédia na bacia do Rio Doce no centro dos compromissos federais do acordo judicial para os próximos 20 anos, ministro Messias. Fizemos caravanas, plenárias e criamos uma relação que jamais existiu quando o assunto é reparação. Está criado e em funcionamento o Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e garantido o Fundo Popular de 5 bilhões a serem destinados aos projetos vindos do povo da bacia. Rumo à COP30, trabalhamos desde o início deste ano para que a participação social seja a espinha dorsal da agenda climática. Realizamos caravanas e escutas territoriais para viabilizar a COP30 com uma das mais participações sociais da história das COPs. Na Amazônia Legal, instalamos 9 fóruns, nos 9 estados que aproximam 281 movimentos e organizações da agenda de ação. E lá estarei,
como cidadão, vivenciando esse momento histórico, participando da programação da sociedade civil na Zona Verde, na Cúpula dos Povos e na Zona Vermelha, como eu tenho chamado carinhosamente o território da cidade de Belém, onde acontecerão as exposições Livre dos Povos que estarão na COP30. A Secretaria-Geral também atuou em acordos complexos. Instalamos inúmeras mesas de diálogos e estabelecemos interlocuções permanentes entre os movimentos sociais e os ministérios. É o caso, por exemplo, do recém-assinado Acordo do Horto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um conflito que se arrasta há 40 anos, um acordo coordenado por nós, que conciliou preservação ambiental, justiça social e segurança jurídica, garantiu a permanência de mais de 600 famílias que vivem ali há várias gerações. Quando a participação social vira lei e programa, a democracia ganha lastro. E cita aqui exemplos disso. A aprovação da lei que institui a Política Nacional de Economia Solidária, o decreto que institui o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, o ID Jovem, com o recorde de 1,4 milhão de beneficiários ativos, meia entrada, mobilidade para oportunidades e acesso à cultura. O Estação de Juventude estabeleceu parceria com estados, municípios e sociedade civil, abrindo equipamentos para garantir direitos. O programa Diogo Santana Procatadores e Procatadoras mobilizou investimentos de mais de 425 milhões para a inclusão social e produtiva de quem sempre reciclou o Brasil sem ser visto. Lançamos o Meu Município pelos ODS, incentivando prefeitas e prefeitos a assumirem metas da Agenda 2030. Tudo isso está de pé. Todo o compromisso que foi assumido pelo presidente Lula na campanha e na transição no que concerne a participação social já foi executado ou está em fase de execução. E esse esforço coletivo da participação social na política pública do Brasil reverberou no mundo, presidente. A 9ª Cúpula Global da Parceria para o Governo Aberto, dentre 75 países, o Brasil foi duplamente premiado pela Estratégia Federal de Participação Social e Educação Popular, conduzida pela Secretaria-Geral da Presidência. Usando a metáfora do futebol, que o nosso presidente tanto gosta, o Brasil venceu a Copa das Américas e também ergueu o troféu da Copa do Mundo da Participação Social. O mundo viu e aplaudiu a política de Estado que privilegia a inteligência coletiva. Permitam-me falar com franqueza. Houve quem dissesse que participação atrapalha e que ouvir o povo atrasa entregas. Nós respondemos trabalhando. E o Brasil viu conselhos renascerem, viu conferências lotarem e políticas andarem mais rápido. O que fizemos está à vista e, sem dúvida, irá, Guilherme Boulos, continuar. Nada disso teria acontecido sem o exemplo e a confiança do presidente Lula. E a você, meu querido companheiro, amigo e líder, meu sentimento se resume em uma única palavra: gratidão. Muito obrigado. E como ensina Paulo Freire, ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. E a comunhão aqui tem muitos nomes. Aos movimentos sociais, sindicais e populares, às frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, ao Fórum das Centrais Sindicais, Moisés, aos partidos políticos do povo, aos militantes sociais, deixo o meu reconhecimento. Vocês resistiram ao neofascismo, não desistiram da democracia e nela assumiram papel de liderança.
às comunidades tradicionais, aos povos do campo e das cidades e das florestas, aos povos originários, à juventude, às mulheres que nunca recuaram, aos trabalhadores, aos pesquisadores, vocês viabilizaram um caminho seguro para o futuro. Aos companheiros e companheiras da Secretaria-Geral, os secretários e secretárias, junto com as suas equipes, aos colegas de todo o governo federal, meu muito obrigado. Fizemos tudo isso juntos. Aqui no Palácio, quero agradecer a dedicação dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, invisibilizados em governos anteriores, mas presentes e valorizados no governo do presidente Lula. Obrigado por todo o café, toda a água, limpeza, manutenção, serviço em geral, feito pelas mãos dedicadas, que a tudo transforma as mãos trabalhadoras. Aos colegas ministros e ministras, a transversalidade da participação só se sustentou porque foi abraçada por toda a esplanada. Me permita, na ausência, me dirigir à querida companheira Janja, pela parceria em tantas trincheiras, no fortalecimento dos ODS, na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no G20 Social e como enviada especial das mulheres na COP30. A liderança de Janja e o papel político são fundamentais para a sociedade brasileira, mas, sobretudo, é referência para tantas meninas e adolescentes que podem entrar para a vida pública por tantos bons exemplos como o dela. Aos membros dos poderes legislativo e judiciário, que foram verdadeiros parceiros na retomada dos canais da participação social. Peço licença para agradecer a minha família, em especial minha esposa Karina, que aqui está, meus filhos Ana, Luca e Mariana, meus netos Júlia e os gêmeos Fernando e Guilherme. Na rotina difícil da coisa pública, vocês são abrigo e norte. Presidente, minhas senhoras, meus senhores, deixo esta missão convicto de que a participação social não volta mais para a gaveta. A chave agora é coletiva, é de vocês, os movimentos sociais organizados desse país. Quero, com meu respeito e apoio, desejar ao ministro Guilherme Boulos uma grande e fecunda gestão. Entrego uma transição transparente de valorização ao legado que deixamos na participação social. Seguimos juntos no mesmo projeto do maior líder que esse país já produziu, Luiz Inácio Lula da Silva. Que a nova condução some ao seu próprio olhar aquilo que já está de pé e que avance ainda mais nas prioridades. E porque a vida pública pede coerência, peço licença para falar com o coração sobre o passo seguinte. Sergipe veio comigo e eu vou com Sergipe. É meu chão, meu ponto de partida e meu porto de chegada. Como dizia Marcelo Deda, meu irmão, nos quatro cantos desse país, parafraseando o escritor intelectual sergipano Gilberto Amado, que disse que Sergipe é pequeno territorialmente para não rivalizar com a grandeza do seu povo. Por isso, por compromisso, saio para me colocar à disposição do povo sergipano no desafio democrático e constitucional de 2026.
Estou pronto para estar ao lado do presidente Lula no processo que se avizinha, porque tudo isso só é possível graças a ele e por tudo o que ainda irá de entregar ao nosso país. Seguirei ajudando a fortalecer, Fernando Haddad, o projeto nacional que defende renda, trabalho, desenvolvimento sustentável com justiça social, educação pública de qualidade, transição ecológica justa e a continuidade de um governo que recolocou a democracia de pé. Como ensinou Guimarães Rosa, o real não está na saída, nem está na chegada, está no meio da travessia, pois é no meio dela que eu me coloco, com o mesmo propósito de sempre, servir a esse grande projeto liderado por Lula e ao povo brasileiro. O Brasil que estamos construindo, meus amigos e minhas amigas, o Brasil que estamos construindo é um Brasil de encontros, de mãos que se estendem, de vozes que se somam e de esperanças que se multiplicam. Portanto, muito obrigado do fundo do meu coração. Um beijo no coração de todos e até breve. Neste momento, o presidente da República e o senhor Guilherme Boulos assinam termo de posse no cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Guilherme Boulos dedicou quase 2 décadas à luta social no movimento dos trabalhadores sem teto. Foi o deputado federal de esquerda mais votado do Brasil em 2022, com mais de 1 milhão de votos. Nascido em São Paulo, é professor e psicanalista graduado em filosofia e mestre em psiquiatria pela Universidade de São Paulo. Boulos foi candidato à presidência da República em 2018 e à Prefeitura de São Paulo em 2020 e 2024. Faz uso da palavra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Boa tarde a todas, a todos. Quero agradecer a presença de cada um e de cada uma nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto e começar saudando e agradecendo o melhor presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, nosso companheiro Márcio Macedo e a Karina. E Márcio, te agradecer em nome de todos os movimentos sociais pelo trabalho incrível de reconstrução do processo de participação social do governo federal nesse país. Parabéns! Isso não vai ser esquecido e vai ser honrado com continuidade. Eu quase já tomei a primeira bronca antes de tomar posse, que quando chegou a lista do cerimonial, o presidente já falou: você não vai citar todo mundo não, senão vai ser meia hora. Então, para não tomar bronca, eu quero cumprimentar todos os ministros e ministras de Estado, companheiros, companheiras, em nome da ministra Gleisi Hoffmann, e agradecer a todos vocês pela disponibilidade e a presença aqui hoje. Cumprimentar meus colegas parlamentares
deputados e senadores que vieram aqui prestigiar essa posse, uma honra, companheiros com quem eu dividi a trincheira nos últimos anos. Eu quero cumprimentar os governadores de estado que vieram também prestigiar aqui hoje, nosso companheiro Jerônimo, governador da gloriosa Bahia, nosso companheiro Eumano, governador do Ceará, e o nosso companheiro Temístocles Filho, vice-governador do Piauí, que vieram prestigiar esse momento. Meu muito obrigado. Eu quero também aqui agradecer por tudo e pela presença a minha família, a minha companheira de luta e de vida, Natália, as minhas filhas, Sofia e Laura, meus pais, meus parentes que vieram aqui hoje, e também a minha família de luta, que são os movimentos sociais desse país. Com quem eu aprendi quase tudo do que eu sei e que me ensinaram a lutar, a persistir. É por esses companheiros e a esses companheiros que eu devo poder estar hoje nesse lugar. Eu queria também agradecer aqui uma pessoa que para mim é muito simbólica e que está aqui hoje, acho que é simbólica para todos os lutadores do povo brasileiro, que é o nosso companheiro Padre Júlio Lancelotti. Muito obrigado, Padre Júlio, por vir prestigiar esse momento. Antes de deixar minhas palavras para vocês aqui hoje, todos nós estamos acompanhando o que aconteceu no Rio de Janeiro desde ontem, e por isso, antes de falar desse momento, sobre o trabalho que eu pretendo fazer na Secretaria-Geral da Presidência, eu queria pedir que todos nós fizéssemos aqui no Palácio do Planalto um minuto de silêncio por todas as vítimas dessa operação no Rio de Janeiro, policiais, moradores, por todos eles. Meus companheiros, minhas companheiras, eu quero dizer do orgulho que eu tenho de hoje poder fazer parte do governo do presidente que tirou o Brasil do mapa da fome 2 vezes, que criou o maior programa de moradia popular da história desse país e que abriu as portas desse palácio para o povo. Do presidente que, para o nosso orgulho de todos nós, não fala fino com os Estados Unidos e honra de verdade a nossa bandeira e a nossa soberania.
diferente daqueles que, usando os símbolos nacionais durante muitos anos, fizeram isso só para esconder sua traição à pátria. Orgulho de fazer parte do governo do presidente que sabe que a cabeça do crime organizado desse país não está no barraco de uma favela. Muitas vezes está na lavagem de dinheiro lá na Faria Lima, como nós vimos na Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. O presidente Lula me deu a missão, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, de ajudar nessa reta final do seu terceiro mandato a colocar o governo na rua, a rodar todos os cantos desse país, ouvir as pessoas, conversar olho no olho, ter a humildade de ouvir críticas e, ao mesmo tempo, apresentar o que o nosso governo tem feito pelo povo brasileiro, pela maioria do nosso povo. A proposta é dialogar com todo mundo, não só com quem já concorda com a gente. Dialogar com os entregadores de aplicativo que estão aqui representados, com os motoristas de Uber, junto com meu companheiro e liderado pelo meu companheiro Luiz Marinho, ministro do Trabalho, dialogar com os pequenos empreendedores, dialogar com a população em situação de rua, dialogar com o povo das periferias desse país, com católicos, com evangélicos, com gente de todas as religiões. Porque a gente sabe que as políticas que mudam a vida das pessoas, elas não nascem só de palácios e só de gabinetes. Elas nascem do povo, dos territórios populares, elas nascem das ruas. O presidente Lula sabe muito bem disso. Aliás, vou cometer uma inconfidência. Outro dia, nós estávamos numa reunião já há meses, no gabinete do presidente, estava eu, a Gleise e o Sidônio, para discutir questões políticas, e o presidente recebeu um bilhete no meio da reunião do meu querido companheiro Gilberto Carvalho. E o bilhete dizia de uma cooperativa de catadores aqui do Distrito Federal que estava sendo despejada naquele momento. O presidente suspendeu a reunião, ligou para o governador do Distrito Federal, ligou para a polícia, ligou para todo mundo. Vejam o que é um presidente da República parar uma reunião política para defender os catadores de Ceilândia. Foi para isso que a gente fez o L e vai fazer de novo no ano que vem. Meu papel aqui nesse palácio vai ser ajudar, continuando o trabalho que o Márcio fez, a dar ainda mais voz para os catadores, para as trabalhadoras domésticas, para o sem teto e o sem terra, para o agricultor familiar que produz sem veneno, para os quilombolas, os povos indígenas e para os trabalhadores desse país que não aguentam mais a vergonhosa escala 6x1. Nesse governo, todos vocês são e vão continuar sendo atores e protagonistas da política. É assim que o presidente Lula faz política, e é isso que ele nos pede. Aliás, essa conexão que o nosso presidente, essa conexão íntima que tem com o povo brasileiro, é o
que nos faz estar todos aqui e o que permitiu ele superar todas as injustiças que sofreu. Eu me lembro, lá em São Bernardo, estava eu, o Lindbergh e o Moisés, que está ali, e a gente tentou, numa sala, convencer o Lula a não se entregar diante da sacanagem que estavam fazendo com ele. E ele falou: não, sabe por que eu vou? Eu vou porque eu sei que eu vou voltar. E voltou, e está aqui hoje novamente como presidente da República desse país. Aqui, a missão que eu vou ter é dialogar com todo mundo, mas tem uma exceção: não tem diálogo com quem ataca a democracia e trai o Brasil. Com esses não há diálogo. Esses queriam ver a gente morto. Mas, como diz um paraibano conterrâneo de minha mãe, Ariano Suassuna, aqui é madeira que cupim não rói. Aqui é um povo resistente, de luta. E nós estamos aqui e ficaremos aqui. A eles, inimigos da democracia e do Brasil, nós só temos a dizer duas coisas: o Brasil é dos brasileiros e sem anistia. Que eles saibam, a cada ataque vai ter uma resposta, a cada mentira vai ter um desmentido. Nosso papel vai ser também expor a hipocrisia, presidente, desses que dizem ser contra o sistema e defender o povo. Se são contra o sistema, por que é que não apoiam a nossa proposta de taxar bilionário e Bete, Haddad? Se defendem o povo, por que é que não vem junto com a gente para acabar com a escala 6x1 para milhões de trabalhadores brasileiros? Nós precisamos trazer isso para Berlinda, trazer isso para o debate público no nosso país. Por fim, aos meus companheiros e companheiras do movimento social, minha escola de vida, minha escola de luta, aqui eu estou vendo, eu prometi que quando falasse desses companheiros eu não ia chorar, e vou tentar cumprir a promessa, mas gente que a gente amassou muito barro junto, como se diz lá em São Paulo, comemos muito quilo de sal junto, fizemos muita luta junto. Tia Cida, Cris, Simone, Maria Ferraz, companheiros que muitos deles não tiveram a oportunidade, presidente, de sentar num banco de escola, mas me ensinaram muitas lições que eu não aprendi com nenhum professor na universidade. Me ensinaram o valor da solidariedade, do trabalho conjunto, de repartir o pão, da convivência coletiva. É a esses companheiros, acima de tudo, que eu quero honrar como ministro do presidente Lula. Nós vamos trabalhar nos 4 cantos desse país para dialogar com cada movimento, ouvir cada demanda,
tirar projeto do papel. Aqui, mais do que um ministro, vocês vão ter um companheiro de luta, um irmão de vida, de sonhos e de causa. Presidente, o senhor conte sempre com a minha lealdade nos momentos de bonança e nos momentos de dificuldade. Eu agradeço do fundo do coração a confiança e saiba que ela será honrada com muito trabalho. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro! Está encerrada a cerimônia. Pede-se a todos que aguardem em seus lugares a saída do senhor presidente da República, Luiz. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo a cerimônia